Bom dia a todos. Inicialmente agradecer ao pessoal do X pelo convite. A ideia é fazer algumas atualizações a respeito de numeração internet, especificamente endereços IPs e ASN. Com certeza tem bastante interesse no como que está a história do IPv4 na região, esgotamento, esse tipo de informação é sempre bem-vindo e sempre requisitado. Dando uma contextualização, acredito que todo mundo, ou a grande maioria, sabe em que contexto está inserido o NIC-BR nessa parte de alocação de endereço IPv4, endereço IPv6 e ASN, mas é bom colocar aqui para registrar. O NIC-BR ele tem esse papel de registro nacional de recursos de numeração internet. Ele reconhecido formalmente pelo LACNIC, foi uma das instituições que fomentou o surgimento do LACNIC, apoiou o surgimento do LACNIC depois do reconhecimento formal pela ICANN, que tem lá um processo para reconhecimento de registros regionais, formalizou um acordo com o NIC-BR para que ele continuasse atuando como um registro nacional. Então, todos os provedores, organizações no Brasil que precisam de recursos de numeração internet solicitam diretamente para o NIC-BR. Na região do LACNIC, o NIC México, que é um registro de CCTLD do .mx, mas também atua como registro nacional. Então, são essas duas instituições na região que têm esse papel de registro nacional. As demais solicitam diretamente para o LACNIC, que está sediado em Montevidéu, no Uruguai. Estou com um pouco de dificuldade para ver aqui. Isso. O último item, que é importante, as regras que os NIRs, o NIC México e o NIC Brasil aplicam são as mesmas, são similares às regras do LACNIC. Elas são, no nosso caso, no nosso processo, homologadas, ratificadas pelo Comitê Gestor da Internet e aplicadas depois operacionalmente pelo NIC-BR. Mas as regras são as mesmas. E é importante destacar isso porque as regras e políticas elas são definidas pela própria comunidade. Todos nós, interessados no assunto, podemos participar dos fóruns de política que o LACNIC organiza, e ali elas são discutidas, recebem sugestões, e se aprovadas, são aplicadas depois operacionalmente pelos registros da internet, nesse caso especificamente pelo LACNIC, o NIC-BR e o NIC México. Nós estamos vivendo um momento especial no que diz respeito ao IPv4, vocês sabem muito bem disso. O IPv4 está em esgotamento. Dentro do LACNIC foi criada uma política, lá em 2011, faz bastante tempo, para organizar o finalzinho do IPv4, as últimas alocações de IPv4. Então foi criada uma política para esgotamento desses endereços de uma forma organizada. Foram criadas fases. Então havia uma fase que as alocações máximas estavam limitadas, depois chegou um momento que as alocações estavam limitadas a 1/22, 1024 IPs a cada 6 meses. Podia obter alocações iniciais e alocações adicionais. Para esse estoque, eu vou acabar me adiantando num outro slide, mas eu acho que no contexto vale a pena fazer isso. Para esse estoque, para essa fase havia um estoque de 4 milhões de endereços. Quando esse estoque acabasse, entraria a fase que nós estamos atualmente. Então, essa fase 3 dessa regra, dessa política, indica que a alocação máxima continua sendo 1/22, 1024 IP, só que agora somente alocações iniciais. Então, quem já tinha alocação direta dos registros nacionais ou do LACNIC, não podem mais receber alocações adicionais. Então, já para essas instituições, o IPv4 acabou. Para quem não tem ainda alocações iniciais, não tem alocação direta, a eles ainda têm um espaço reservado de 1024 no máximo, para permitir que eles coloquem ali na sua infraestrutura um mínimo de IPv4 necessário, mas já pensando em IPv6. Então, ainda o IPv4 é necessário, é importante, mas o futuro é IPv6. Então, a ideia da política é assim, vamos reservar um pouquinho, um espaço que a gente vê que é o suficiente para começar, colocar os mecanismos de transição que são necessários, mas implementar IPv6 sem dúvida. Então, essa regra, inclusive, as alocações só acontecem, a alocação de IPv4, se a organização receber o IPv6 em conjunto. Ela entrou em vigor dia 15 de fevereiro,
São 4 milhões de endereços que estavam reservados inicialmente, só que isso daí pode mudar, pode aumentar, porque todo espaço recuperado ou devolvido entra para esse estoque. Então, ele pode aumentar um pouquinho. De fevereiro até agora já... tem um slide que está melhor. De fevereiro até agora, já mais ou menos 1 milhão de endereços foram alocados. E existe aí, tomando como em consideração o que já passou, a ideia de que dure aí esse estoque até finalzinho de 2019. Então, essas organizações que não têm alocações diretas podem solicitar. Até finalzinho de 2019 ainda vão ter chance de receber um pouquinho de IPv4. E a ideia era justamente essa, garantir um espaço mínimo para os novos entrantes, para aquelas organizações que estão se organizando agora, nesses momentos, para se tornar um sistema autônomo e receber uma alocação própria. Isso aqui que eu comentei que já havia me adiantado, a fase anterior era a fase 2, ela começou em junho de 2014 e foi até fevereiro de 2017. 4 milhões aí foram alocados nessa fase, atendendo um pouquinho mais de 4 milhões de provedores, então, de organizações. Então, ela tem um papel importante, essa política de esgotamento, ela teve um papel importante, porque se não fosse assim, organizações grandes, que tinham justificativas para receber grandes quantidades de endereços IPs, teriam levado tudo isso, o restante que havia naquele momento, lá em junho de 2014, e acabaria de fato. Então, houve essa preocupação da comunidade, se reservou e tem beneficiado muitos provedores e outras organizações que têm entrado nessa indústria, nesse mercado, posterior a essa data. Então, mais de 4 milhões, aí se a gente considerar a fase atual, mais de 5 milhões de empresas foram beneficiadas com alguma coisinha de IPv4 para montar a sua infraestrutura. Bom, o que eu tinha a falar sobre esgotamento de IPv4 era isso. Algumas novidades no que aconteceu aí nos últimos meses em relação a políticas. Na reunião de maio do LACNIC, a reunião do LACNIC de maio de 2017, que inclusive foi aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, foi aprovada uma regra, uma nova política, que já entrou em vigor agora em agosto de 2017, porque depois que ela é aprovada pela comunidade, no seu fórum, existem alguns trâmites burocráticos internamente do LACNIC para colocar em vigor. Ela entrou em vigor agora em agosto de 2017, que permite uma alocação de prefixos menores. Então, o máximo era 22. Então, qualquer provedor internet que precisasse de endereço tinha que receber 1/22 e justificar esse 22. A regra agora fala que ele pode de 1/24 até 1/22. Então, ele pode solicitar 1/24, 1/23 ou 1/22. E aí as regras de justificativa são diferentes de acordo com a quantidade máxima que está sendo solicitada. Então, ela já está em vigor, nós já temos 11 alocações de prefixos menores que /22, 11/24 e 13/23, e dessas alocações aí que já aconteceram desde agosto até agora, 7 são brasileiras, 7 organizações brasileiras entraram, 7 provedores, porque essa regra aplica a provedores, aplicaram por essa política e receberam alocações menores que /22. Então, havia aí, segundo os autores dessa regra, inclusive que são brasileiros, de que era necessário uma regra que facilitasse uma alocação menor e assim uma justificativa menos exigente do que para um /22, e de fato existe aí um certo número de empresas que se beneficiaram com essa regra. Falando sobre IPv6, é importante a gente colocar sobre IPv6, embora a preocupação nesse momento de muitos provedores é ainda em relação ao IPv4, mas a gente tem que focar em IPv6, que é o futuro, não tem jeito, a gente não tem como escapar se a gente quiser que a internet continue crescendo, que dê atenção aí à Internet of Things, a gente tem que se preocupar com IPv6, e a gente está bem, em um cenário a gente está muito bem. 91% dos sistemas autônomos brasileiros já têm alocação de IPv6. Isso é um ponto importante. Então, já estão ali com o primeiro passo já foi dado. E esse número ele se destaca quando a gente compara a quantidade de alocação, a porcentagem de alocação de IPv6 para sistemas autônomos no mundo. A gente está muito à frente. A média é 55%. Existe uma instituição que coordena as atividades dos registros de internet, que se chama NRO. Eles têm apresentações, se vocês quiserem, depois vocês podem procurar nro.net. Tem uma apresentação, estatísticas
dos registros regionais, e essa média eu tirei de lá. Os registros regionais internet estão aí nessa faixa 55%, alguns 60%. A nossa região se destaca, chegando ali aos 90%, mas o Brasil especificamente está com 91%. Então isso é um número muito bom, muito importante. Mas não é o suficiente. A gente ter alocação não é suficiente, a gente tem que usar. E a gente tem aí algumas estatísticas internas, mas que se assemelham muito com estatísticas de outras instituições, da quantidade de acesso PV6 que chegam a algum serviço, nesse caso aqui é o que chegam ao serviço do Registro BR, e nós estamos aí na faixa de 27%, 25% de acessos que chegam ao nosso serviço utilizando IPv6. Esse número subiu de 13% há um ano atrás para 26%, 27%. Aqui eu gerei um gráfico aí desde 2014 até hoje para ver como é que tem crescido o volume de acesso utilizando IPv6 aos nossos sistemas. Então, é um gráfico otimista, é bom, mas tem que melhorar. A gente está fazendo a nossa lição de casa e a gente tem que continuar assim para esse gráfico melhorar bastante. Ainda sobre atualizações de políticas e de regras, nessa reunião de maio do LACNIC, que foi aqui em Foz do Iguaçu, como eu já havia mencionado, houveram algumas outras atualizações, não só na parte de política, mas também na parte de organizacional e que implica em custos aos provedores. Além dessa aprovação de nova categoria, e essa categoria permite uma alocação menor e também um custo menor para a alocação inicial e para as renovações. Algumas outras modificações que vão beneficiar provedores pequenos e médios. Houve um recálculo na quantidade máxima de IPv4, de endereço IPv4, que um provedor teria para ser classificado como small. Então, muitos provedores que até então eram classificados como medium, porque esse limite superior era menor, vão agora ser classificados como small. Então, 98 provedores brasileiros vão ter essa boa notícia, já tiveram, que a gente já fez o anúncio, de que mudaram de categoria, porque houve um recálculo no limite máximo de IPv4 na categoria small. Então, ela aumentou. Provedores que antes estavam na categoria medium migraram agora para a categoria small. Isso foi definido na Assembleia. Além disso, outras categorias maiores foram criadas. Então, isso daí buscava uma equiparidade nesses cálculos da quantidade do valor pago pelos provedores nas suas renovações. Então, os provedores grandes chegavam numa certa categoria e poderiam ter uma grande quantidade de endereços IPs e continuarem ainda na mesma categoria. Então, a Assembleia do LACNIC fez um recálculo, isso foi aprovado. Então, existem novas categorias que vão valer a partir de janeiro de 2018. Vai estar publicado no nosso site quais são essas categorias e os valores. Já entrando no finalzinho, algumas estatísticas. Eu coloquei essa daqui, embora não dê para ver muito bem os números, mas a ideia é a gente ver ali o volume das barras que estão crescendo. Esse daí é o volume de solicitação que a gente tem recebido. Aumentou muito esse finalzinho. É de 2014 para frente, que coincide com a época do esgotamento, dessa regra de esgotamento. Então, com certeza, houve uma atenção maior e muitas empresas buscaram receber as suas próprias alocações. Então, o volume cresceu bastante e continua alto. Uma média de 200 solicitações por mês. Então, 10 por dia, mais ou menos. Então, o volume é alto. E isso, de certa forma, justifica essa sensação de que muitos têm, de que demora o processo, é burocrático. A gente tem que ver o nosso lado, a gente tem um volume alto e ainda assim a gente consegue uma atenção rápida para esses que estão solicitando. Entre 2, 3 dias a gente está provendo as informações que respostas às informações que nos chegam. Mas só um detalhezinho aqui também, aproveitando esse slide, o que a gente tem percebido, e aqui fica um alerta para todos, porque nós somos uma comunidade, estamos buscando os mesmos interesses, trabalhando junto. Nós temos recebido muita informação falsa, isso é muito triste.
É decepcionante, de certa forma, ver pessoas tentando burlar um processo e prejudicar tantos outros. É uma minoria, mas prejudica muita gente. A gente tem recebido, era comum a gente receber relatório de uso. A gente pede, olha, como é que é a utilização dos recursos de internet que vocês têm atualmente? E manda aí gráfico dos seus provedores, dos seus sistemas de DHCP, estatísticas aí de usuários conectados. E a gente começou a perceber que eram gráficos assim fabricados. Então a gente ficou, puxa vida, o pessoal está tentando burlar. Mas agora está avançando. Está chegando contrato com operadora falsificado, nota fiscal de prefeitura, nota fiscal de quando se contrata enlace com a operadora falso, alterado, e de uma forma bastante grotesca que você olhar, você já percebe que foi falsificado. Isso é triste, é ruim, porque uma minoria prejudica grande parte dos outros que estão agindo honestamente. O que acontece? A gente tem que olhar com mais atenção toda essa documentação, solicitar informações adicionais, inclusive daqueles que estão agindo corretamente, porque às vezes, por essa preocupação pelo bem-estar de todo mundo, porque a gente tem grande responsabilidade na alocação desses recursos, a gente tem que alocar com critério, responsabilidade com todos. Se a gente alocar de forma errada, todos são prejudicados. Então a responsabilidade é bastante grande. Então a gente acaba tendo critérios para analisar com mais atenção todas as informações. E às vezes a gente pede informação adicional, não porque a gente desconfia daquele provedor que está agindo corretamente, é porque a informação que chegou até então não está muito, não nos é suficiente. Mas isso principalmente por causa da atuação de outros pequenos, uma minoria, que tem tentado burlar o sistema enviando informações falsas. É triste, é muito ruim. Fica um alerta para todos, que inclusive se vocês souberem, coloquem um ponto de vocês. Essa atuação de uma minoria está prejudicando muita gente. Aqui só para a gente ver também, e se equipara de certa forma com o volume de alocações, isso aqui é o volume de solicitações, esse gráfico é o volume de alocações, quantidade de ASNs, sistemas autônomos que foram alocados, e IPv4 e IPv6, então demonstra um crescimento significativo a partir de 2010, mas 2014 teve um crescimento grande, e era isso. A ideia era colocar alguns gráficos aí só para deixar mais visual essa apresentação. A gente não sei se tem algum tempo ainda para perguntas, mas de qualquer forma eu agradeço a atenção de todos.